Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Brasil? Nós que estamos aqui, é a primeira coisa que a gente pensa, não é mesmo? Eu vou dar algumas pistas sobre isso, vou fazer algumas considerações sobre a repercussão da vitória de Trump nos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas depois que você der um like nesse vídeo e se inscrever no canal, ok? Trump andou bem enrolado por lá nos últimos tempos, né? Caso extraconjugal, invasão do Capitólio, insurreição motivada pelo Trump. Foi o Trump que incentivou aquelas pessoas, milhares de pessoas, a invadir o Capitólio. Desvio de documentos secretos que foram encontrados na propriedade do Trump e que deveriam estar lá num cofre dentro do governo americano. Apoio às guerras para Israel e para a Rússia. Nenhum processo até hoje foi capaz de segurar o Trump. Não teve jeito. Ele concorreu e levou. O candidato republicano vai comandar o país mais poderoso do mundo por mais 4 anos. E isso significa muita coisa. A volta da direita, a volta dos conservadores. Trump enfrentou problemas na campanha, como aquele tiro que levou de raspão na orelha, quase morreu, mas continuou. Fight! Fight! Naquele momento, o seu adversário era Joe Biden, mas a idade pesou para o candidato democrata que buscava a reeleição, mas desistiu. Desistiu da reeleição e foi substituído por Kamala Harris, a sua vice. Foi uma disputa apertada, né? De muitas provocações, as pesquisas mostrando que seria pau a pau, voto a voto, que a gente só saberia quem é o novo presidente dos Estados Unidos, sei lá, na última urna, no último minuto do segundo tempo. Qualquer um dos dois poderia vencer por pequena margem. Só que a apuração andou mais rápido do que se imaginava e a essa altura do campeonato, Trump conquistou os 270 delegados que representam estados, conquistando assim a vitória. Está eleito. Aqui no Brasil, o nosso Lula já tinha declarado a sua preferência por Kamala Harris, mas será obrigado a reconhecer a vitória de Donald Trump e não permitir que suas diferenças políticas e filosóficas atrapalhem as relações e os negócios entre os dois países. Porque nós aqui, por sermos um país mais pobre, um país menor, um país que depende mais dos Estados Unidos do que eles da gente, nós temos muito mais a perder. É preciso pensar nos milhares de brasileiros que vivem nos Estados Unidos de forma legal, mas também de forma ilegal. Trump gosta de muros, né? Muro é com ele mesmo. E detesta imigrantes. Já falou várias vezes. Portanto, vai endurecer a fiscalização e reforçar as fronteiras. Não será nada estranho se muitos brasileiros forem mandados de volta para cá. Aviões e mais aviões chegando com os brasileiros de volta. Já aconteceu antes e poderá e deverá acontecer agora. Na política, a vitória de Donald Trump será vista por muitos aqui no Brasil como uma vitória indireta do seu amigo Bolsonaro, que anda quieto, perdeu a moral aí nas eleições para prefeito, né? Tá todo mundo meio assim com ele, até o Malafaia brigou com o Bolsonaro. E vai aumentar a pressão no Congresso Nacional Brasileiro pela anistia do ex-presidente Bolsonaro, que mesmo inelegível, diz que pretende disputar as eleições à presidência da República em 2026. Como será que ele vai conseguir isso? Outro ponto importante em que a eleição de Trump terá influência é sobre os condenados pela invasão e depredação dos 3 poderes em Brasília. Você não esqueceu disso, não é? Foi horrível.
Milhares de pessoas foram presas. Mas aí, ajeita daqui, ajeita dali, tem um ou outro aí cumprindo pena e a maioria se escafedeu. Será que eles serão perdoados, como muitos estão defendendo? Lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, que é o Congresso Nacional deles, também foi chocante e incentivada por Donald Trump, que naquele momento estava tentando convencer os seus seguidores, os seus correligionários, de que a eleição do Joe Biden tinha sido manipulada, que eles tinham que fazer alguma coisa para defender a democracia, de acordo com a visão do Trump. E Donald agora venceu as eleições de fato, ressuscitando no Brasil a possibilidade de uma anistia geral aqui para os invasores dos três poderes, já que agora existe também esse precedente. Lá no Capitólio, nos Estados Unidos, milhares foram detidos, mas hoje tem pouca gente lá presa, muito pouca gente presa, a maioria respondendo a processo aí. Agora com a volta do Trump, o que será que vai dar isso? Na economia, Trump pega um país saudável economicamente, mas com a inflação em alta. Preocupado com a China que vem crescendo, Donald Trump pensa em aumentar tarifas de importação, proteger os seus produtos, as suas empresas. Ele quer comprar menos e praticamente não depender de países de fora e produzir mais dentro da América, gerar empregos. Protecionismo econômico a gente pode chamar. Isso, olha, pode acabar respingando no Brasil, hein? Que depende desse comércio internacional. Em suma, a vitória de Trump pode representar uma aproximação americana com a Argentina de Milei, que está numa tremenda crise, e um certo afastamento do Brasil. O nosso presidente Lula terá que ter muito jogo de cintura, vai ter que rebolar o Lula. O Brasil precisa ficar atento e focado na questão ambiental, porque nós temos a maior área verde, nós temos a Amazônia, e o mundo está interessado nas nossas florestas. Então nós precisamos protegê-las, mas sem contar muito com o apoio do Trump, que não parece tão preocupado assim com áreas verdes, não é? Sustentabilidade, essas coisas o Trump parece que não entende muito direito, não aceita, é negacionista. Em suma, se Kamala Harris tivesse vencido as eleições americanas, as coisas seriam naturalmente mais fáceis para o Brasil. Mas com a volta de Trump à presidência dos Estados Unidos, tudo passa a depender da boa vontade dos dois presidentes em acertar as arestas, que são muitas. Mas é claro, não devemos esperar que Lula e Trump, de uma hora para outra, troquem carícias de amor, já que esse namoro não tem chances de prosperar. Muita coisa vai ser dita, muitas análises serão feitas, muita coisa vai mudar daqui para frente com a eleição de Donald Trump. Essa é a notícia central. O homem mais polêmico do mundo voltou ao poder. E a gente se fala na próxima crônica. Tchau.